Olá! A gente geralmente acha que sabe direitinho o que significa a palavra igreja, não é? Mas e se essa palavra, lá na sua origem, tivesse um significado completamente diferente e muito mais poderoso? É exatamente essa ideia que a gente vai desvendar hoje. A questão que o material de base levanta é, na verdade, bem simples, mas olha, abala qualquer estrutura. Se a palavra igreja não se refere a um prédio ou a um evento de domingo, então o que ela de fato representa? Essa pergunta por si só já muda tudo. Para a gente conseguir entender de verdade essa nova perspectiva, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Voltar para a língua e para o contexto em que a palavra igreja foi usada pela primeira vez. E spoiler, não tem nada a ver com um prédio ou um culto semanal. A ideia central é uma virada de chave, sabe? Em vez daquela mentalidade de ir à igreja aos domingos, a proposta é a de ser a igreja todo santo dia. É só pensar um pouco. Uma embaixada, o que ela faz? Ela representa o seu país em um território estrangeiro. A igreja, nesse sentido, seria exatamente isso, a representação constante do reino de Deus aqui na Terra. E a nossa jornada de descoberta começa com a palavra original, lá do grego, que foi traduzida como igreja, eclésia. O significado literal dela é os chamados para fora. Isso já dá uma pista bem forte. Chamados para fora de onde? E para fazer o quê? E aqui vem o pulo do gato. Antes mesmo de ter qualquer ligação com religião, eclésia era um termo político. Era o nome dado à Assembleia de Cidadãos convocada para tomar decisões que iam literalmente moldar o futuro da cidade. Era um órgão de governo. Então vamos pensar. Quando Jesus diz, edificarei a minha eclésia, ele não estava falando de construir um templo de pedra. Não, ele estava escolhendo, de propósito, um termo político e poderoso para declarar que estava formando uma nova assembleia governante aqui na Terra. E essa redefinição, essa redescoberta de significado, não para na palavra igreja. Ela continua naqueles que foram enviados para estabelecê-la, os apóstolos. O sentido original dessa palavra também acabou se perdendo com o tempo. Assim como eclesia, a palavra apóstolos também não nasceu na religião. Era um termo militar e político usado para designar um emissário que era enviado com a autoridade total do império para cumprir uma missão muito específica. A missão de um apóstolo romano era muito clara: ir para um novo território e implantar ali a cultura do império. Isso queria dizer estabelecer as leis, a língua, os valores de Roma. Era uma transformação cultural completa, não era só um discurso. E é nesse contexto que as palavras de Jesus ganham um peso, um peso enorme. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A ordem não era só para pregar, mas para agir como verdadeiros embaixadores, implantando a cultura do céu aqui na Terra. Ok, a missão é gigantesca, né? Transformar a cultura do mundo. Mas de onde vem a autoridade e, principalmente, a identidade para fazer algo assim? A resposta, segundo o autor, está na diferença crucial entre opinião e revelação. O ponto de virada na narrativa acontece num momento chave, quando Jesus faz uma pergunta que parece simples, mas não é. Uma pergunta sobre a opinião pública, sobre o que andavam dizendo por aí. E as primeiras respostas foram exatamente isso, baseadas na opinião das pessoas, no dizem que. Eram até boas opiniões, sabe? Comparando Jesus a grandes profetas, mas a resposta de Pedro, essa veio de um lugar totalmente diferente. Não era opinião, era revelação. Tu és o Cristo. E aqui a gente chega num dos princípios mais importantes do livro. A revelação funciona como se fosse um espelho. No momento em que uma pessoa enxerga quem Jesus realmente é, por revelação divina, ela também descobre quem ela mesma foi criada para ser. A identidade de verdade não vem do que os outros pensam, vem do céu. A própria resposta de Jesus a Pedro confirma isso. Ele deixa claro que essa verdade não veio da carne e do sangue, ou seja, não veio do raciocínio humano ou da opinião da galera. Veio direto do Pai. É dessa fonte, dessa revelação, que nasce a verdadeira identidade e a autoridade. Com essa identidade firmada na revelação, a postura da igreja no mundo muda da água para o vinho. Deixa de ser uma postura passiva para se tornar totalmente ativa. A questão agora é outra: quem está no ataque? É nesse ponto que Jesus faz uma das promessas mais famosas e, quem sabe, uma das mais mal interpretadas da história. A releitura aqui é simplesmente fascinante e se baseia numa lógica muito simples. Para que serve uma porta? Para defender. Portas são estruturas passivas, de defesa. Elas não saem por aí atacando.
E aí vem a pergunta que muda toda a perspectiva. Se as portas estão na defensiva, então, quem está na ofensiva? Essa simples lógica vira de cabeça para baixo aquela imagem tradicional da igreja como uma fortaleza encurralada, só se defendendo dos ataques do mundo. A conclusão, então, é que a eclésia nunca foi projetada para ser um grupo de sobreviventes se escondendo do mundo. Muito pelo contrário, ela foi designada para ser um corpo que avança, uma força de ataque que leva a transformação por onde passa. No fim das contas, toda essa estrutura nos leva a uma mudança de mentalidade que é, de fato, revolucionária. E ela está resumida na capa do livro. A mudança de simplesmente ir à igreja para, ativamente, ser a igreja no mundo. E assim, essa análise nos deixa com uma reflexão final que ecoa a pergunta de Jesus, mas com um novo foco, um foco pessoal. A pergunta fundamental deixa de ser quem as pessoas dizem que eu sou para se tornar quem Deus revela que eu sou. É nessa resposta que se encontra a verdadeira identidade e a verdadeira missão.